termina sexta-feira que vem o prazo para a prestação de contas dos candidatos e partidos que vão disputar cargos eleitorais. Eu estou com Sabrina Barbosa, porque ela tem informações na tela. Sabrina, aqui, Sabrina. Cidade em ação. Oi, Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, prestem bem atenção. Os candidatos a prefeito, bem como os candidatos a vereador nas eleições de 2024, têm até a próxima sexta-feira, dia 13, para prestar contas, ou seja, esclarecer os gastos de campanha. A gente vai tirar as dúvidas agora como seriam essas prestações de contas à Justiça Eleitoral com o especialista nessa questão do direito eleitoral, né? Especialista nessa área, Dr. Jonathan Pontes, para tirar um pouquinho dessas dúvidas, porque muita gente perguntou logo cedo como que seriam essas prestações de contas. Quem é candidato, tanto a prefeito e vereador, deve prestar esses esclarecimentos de gastos de campanha até sexta-feira. O que é necessário em termos de documentação para eles apresentar, bem como também o acesso que nós podemos ter a esses dados, já que a gente está falando de eleições e tanto participa quem é candidato quanto quem é eleitor também, não é isso? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Samuca e todos que nos assistem no programa Cidade em Ação. Veja bem, a legislação eleitoral ela regulamenta uma série de questões, dentre elas a prestação de contas. A resolução 23607 de 2019 do TSE estabeleceu os prazos para duas prestações de contas. Nesse ano de 2024, nós teremos até a próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, os partidos e os candidatos a prefeito, a vereador, como você falou, e a vice-prefeito também, para informar a Justiça Eleitoral duas coisas: as receitas e as despesas realizadas entre 16 de agosto, quando começou a propaganda eleitoral, até o último dia 8 de setembro, até domingo. Essa primeira prestação de contas é a chamada prestação de contas parcial, que o prazo encerra na sexta. Depois das eleições, eles terão até o dia 5 de novembro para fazer a prestação de contas final para aquelas cidades em que apenas teve o primeiro turno. No segundo turno é outro prazo. O que é que os candidatos precisam? Vejam bem, os seus contadores, as suas assessorias contábeis, devem ter orientado, tenho certeza disso, informar documentos. Por exemplo, fez uma despesa, comprou os santinhos, precisa da nota fiscal daquela gráfica. Aquele santinho tem que ter o CNPJ da gráfica, o CNPJ do candidato, por exemplo, a tiragem. Quantos exemplares foram encomendados e realizados? Os contadores e advogados que foram contratados, tem que ter o contrato de prestação de serviço, a nota fiscal ou o recibo. Os militantes, aquele pessoal que está segurando a bandeira, foi feito um contrato parcial, por algumas horas, foi feito um contrato semanal, pode. A legislação estabelece que não pode ser o valor inferior ao salário mínimo por hora. Pega o salário mínimo, que é 1.412, divide por 220, aí acha o valor da hora. Pode ser feito um contrato parcial, não precisa ser como no comércio, por exemplo, 44 horas semanais de segunda a sábado. E assim, qual é a punição para quem não prestar contas dentro do prazo? Essa é uma questão bem importante, porque quando encerrar a eleição, vai ser feito um julgamento, como foi feito o julgamento do processo de registro de candidatura, quem pode e quem não pode ser candidato, vai ter um julgamento de um processo judicial dentro do TRE, chamado processo de prestação de contas. E aí são três julgamentos possíveis. As suas contas podem ser aprovadas, totalmente ou com ressalvas, elas podem ser reprovadas por alguma irregularidade, você é condenado a devolver dinheiro, e podem ser consideradas não prestáveis ou omissas. Esse é o pior cenário, porque aí você candidato fica sem a quitação eleitoral na próxima legislatura. Durante os próximos 4 anos, você fica impedido de ter a quitação eleitoral. Isso pode atrapalhar a sua vida civil, concursos públicos, funções públicas, etc. Até que você apresente essas contas. E essas contas, elas, como eu falei, precisam de um contador que tenha a inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e que ele manuseie um sistema chamado SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais que a própria Justiça disponibiliza. Muito bem, tem muita gente também que tem uma dúvida a respeito de como ter acesso. A gente já viu ali no Divulga de Contas, por exemplo, quanto cada candidato recebeu, seja ela de doação pelo partido, ou seja ela doação pessoa, empresas ou coisa do tipo que estão fazendo essas doações, pessoas físicas, na verdade, que podem fazer as doações. Agora, como eles estão gastando, a gente pode ter acesso a esses dados? Pode sim, Sabrina, é uma ótima pergunta. Inclusive é uma ferramenta muito importante de transparência que o TSE disponibiliza. É um site, tá? Não é um aplicativo. Você precisa ter acesso à internet do seu notebook, do seu aparelho celular, por exemplo, do seu tablet, e vai colocar o site Divulga de Contas. Aí vai ter lá eleições de 2024. Vai ter a região, você escolhe a região Nordeste ou qualquer outra região que você tiver vontade, mas no nosso caso, região Nordeste, Estado Paraíba. Aí vai ter lá embaixo uma aba chamada Candidaturas. Aí você quer, na sua cidade, por exemplo, tem muita gente do interior que está nos assistindo, pessoal da região metropolitana de João Pessoa,
Eu quero saber quanto é que o vereador fulano de tal já recebeu, já gastou. Aí você entra, nesse caso, na aba vereador no município, vou dar um exemplo, por exemplo, município de Bahia, e aí lá clica nesse vereador de seu interesse, vai aparecer absolutamente tudo o que a Justiça Eleitoral tem dele. Por exemplo, as certidões criminais, o número do CNPJ da sua candidatura, a receita, o que é que ele já recebeu e o que ele já gastou também tem a aba de despesa. É absolutamente transparente. Esses dados serão divulgados a partir da semana que vem. Quando fechar o prazo na sexta-feira, o divulga candidato atualizado e a partir da segunda-feira que vem você já tem acesso. E teve uma curiosidade, né, Samuca, nas eleições desse ano. Teve um candidato que recebeu a mais do que seria o limite para doações e muita gente questionando para onde vai esse dinheiro, ele vai ter que devolver porque tem dinheiro sobrando. É verdade, Sabrina, aconteceu isso aqui em João Pessoa, teve um candidato a prefeito que você falou muito bem. Vejam bem, são 3 contas que cada candidato precisou abrir. Uma conta chamada Outros Recursos, que é a conta onde ele recebe as doações de pessoas físicas. Uma conta chamada Fundo Partidário e a conta chamada FEFEC, que é o Fundo de Financiamento Especial de Campanha. Se ele receber no valor total dessas 3 contas, tem um limite de gasto. Por exemplo, em João Pessoa, para vereador, o limite total, juntando as 3 contas, é de R$405 mil. Se esse valor for ultrapassado, o que acontece? Tem que ver o que foi ultrapassado. Se for ultrapassado pelo FEFEC, devolve ao Tesouro Federal. Devolve através de uma guia de recolhimento à União. Ou, se for do fundo partidário, devolve para o seu partido. E se for outras pessoas, se for aquela questão da pessoa física, também tem que ser devolvido. Você não pode gastar nenhum centavo a mais do limite estabelecido para o cargo e para a cidade. Aí, obrigado, doutor Jonathan, pelos seus esclarecimentos. Muito bom falar sobre direito eleitoral e, claro, dar todo esse conhecimento aí à população. Afinal de contas, as eleições, elas envolvem tanto quem é candidato quanto também quem é eleitor. Lembrando que essa prestação de contas dos candidatos a vereador, a prefeito e a vice-prefeito é a prestação de contas de forma parcial que vai acontecer até sexta-feira. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade ao processo, observando como tudo está acontecendo e lembrando mais uma vez que esse aplicativo Divulga Cand Contas, você pode baixar no seu smartphone, no seu telefone aí, que você vai ficar tendo acesso a tudo que está acontecendo nessa questão das eleições, principalmente onde estão sendo investidos o dinheiro e como é que os candidatos estão se comportando nessas eleições de 2024. Volto com você, Samuca, aos estúdios. Pois é, isso aí, né? A campanha aí, dinheiro, fundão, tem dinheiro e tal. Essas campanhas, tudo tem um dinheiro que banca aí as campanhas, entendeu? E vocês não se abestalhem, não. Analise bem direitinho na sua cidade, o candidato melhor para a sua cidade. Escolha o melhor para a sua... Analise. Não faça olha, não fique torcendo por candidato como quem torce por um time de futebol, não, né?